Muito bem, estamos de volta no nosso bloco de número 3, deixando aí um pouquinho o tema do divórcio, da separação para trás. Vamos agora avançar no tema do bem de família. Você sabia que o bem de família, ele é subdividido em bem de família legal, previsto na Lei 8009/90, e bem de família contratual ou convencional? Pois é, a gente vai tratar um pouquinho desse assunto que é super importante e quem sabe lá, né, não cai na sua prova. Então anota aí, bem de família. E coloca aí essa subcategorização. Bem de família legal, de um lado, e bem de família convencional. Então, a gente tem aí, de um lado, o bem de família legal, e a gente tem, do outro lado, o bem de família convencional ou contratual. Vamos lá. O bem de família legal está contido, previsto na Lei 8009/90. Ele se justifica independente da vontade da pessoa humana. Ele simplesmente existe. A legislação é norma de ordem pública. A legislação brasileira dirá que é impenhorável o único imóvel pertencente àquela família, ou pertencente até à pessoa humana. Porque não é apenas a família que é protegida, ao contrário, o que se efetivamente protege com o bem de família é o direito fundamental à moradia, é o patrimônio mínimo existencial. Justamente por isso, a súmula 364 do STJ, 364 do STJ, ela vai afirmar que o bem de família também se aplica aos solteiros, viúvos, separados, divorciados, etc. Por quê? Porque não é a família em si que está sendo protegida, mas a pessoa humana em seu mínimo existencial. Significa dizer que entre uma disputa, um conflito de um credor de um lado e de um devedor do outro lado, se esse devedor possuir apenas um único imóvel quitado, esse único imóvel será impenhorável. E essa impenhorabilidade poderá ser suscitada, alegada em qualquer fase processual, em qualquer tipo de processo. Então a ideia seria essa, tá? A ideia do bem de família legal seria esta. O STJ entende que se eu tenho um único imóvel e por uma necessidade financeira eu saio daquele imóvel para alugá-lo e aquele imóvel fica sendo a minha fonte de renda, aquele imóvel continuará sendo bem de família, continuará sendo impenhorável. De modo que, para ser bem de família, eu não preciso estar morando dentro daquele imóvel necessariamente. Não. É possível que, ainda que eu não more naquele imóvel, aquele imóvel seja considerado bem de família. Então, esse é o bem de família legal. Agora, a gente vai avançar para o bem de família convencional. Mas, antes disso, eu quero só lhe deixar aqui um dever de casa. Eu quero que você leia, entre o bloco 3 e o bloco 4, o artigo 3º da Lei 8009/90, tá? Eu quero lhe recordar que, além desse único imóvel ser bem de família, os móveis que guarnecem essa casa, os móveis que ali dentro se encontram, também serão bem de família. É importante que você recorde, é importante que você saiba disso também. Estes móveis também serão bens de família. Agora, os automóveis não, salvo excepcionalmente se forem utilizados para uma atividade profissional, um táxi, por exemplo. Fora daí, os automóveis são penhorados, são penhoráveis, tá? Assim como a lei utiliza uma expressão curiosíssima, os adornos suntuosos, que é um chafariz, algo que, na verdade, se aproximaria de uma benfeitoria voluptuária, vamos assim dizer. Os adornos suntuosos, estes são penhoráveis. E o artigo 3º, ele vai trazer situações jurídicas de
penhorabilidade, situações jurídicas nas quais não se poderá alegar bem de família. Por exemplo, para alimentos, o credor de pensão alimentícia pode penhorar bem de família. Por exemplo, para fiança em locação, o credor locador pode penhorar do fiador o bem de família dele. São exceções que estão na legislação e esse é o seu dever de casa. Mas vamos avançar um pouco para o bem de família contratual, convencional. Esse é menos conhecido de quem se prepara nos concursos públicos, mas está aqui no Código Civil, que vai dizer que podem os cônjuges, pode a entidade ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou mediante testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse o terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida lá na Lei 8.009, né? E aí você tem o parágrafo único dizendo que o terceiro, ele também poderá instituir o bem de família por testamento ou por doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar. Então, esse bem de família aqui, ele tem uma característica diferente do outro, porque ele é voluntário e ele é limitado a terça parte do patrimônio, né, do devedor, vamos assim dizer. E aí você tem uma proteção de bem de família em cima de um determinado prédio residencial e de valores e até de valores imobiliários, dinheiro que venha a precisar ser utilizado para a manutenção daquele prédio. Então você tem, digamos assim, este cenário de bem de família convencional. E sendo bem de família, diz a legislação federal brasileira, ele fica isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas de condomínio. Então, para o bem de família voluntário, você tem apenas duas exceções de penhorabilidade: tributos e taxas condominiais. Fora daí, as dívidas posteriores a ele não poderão justificar a perda daquele bem de família. É o que diz o 1715 do Código Civil. Eu sugeriria uma leitura sobre esses importantes temas, tá? A gente vai avançar mais um pouco na teoria e agora a gente vai falar um pouco sobre união estável. A união estável que surge no Brasil em 1988 com a Constituição Federal de 1988, tá? Tá lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. É reconhecida como entidade familiar para fim de proteção do Estado, né? Começa assim a Constituição, parágrafo 3º do 226. Para fim de proteção do Estado, é reconhecida como entidade familiar a união entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então tá lá, entidade familiar, texto constitucional. O STF avança para dizer que as uniões homoafetivas se equiparam a essas uniões estáveis. O STF avança nesse entendimento. É a DPF 132, 132 do STF. Então, a união homoafetiva é equiparada à união estável. Hoje já se admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, não há problema em relação a isso. E o Código Civil Brasileiro, que, no plano infraconstitucional, prevê a união estável. O Código Civil Brasileiro vai dizer que é reconhecida como entidade familiar, é reconhecida como família, reconhece-se como família a união entre homem e mulher configurada na convivência pública, configurada na convivência contínua, configurada na convivência duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. É reconhecida como entidade familiar. É reconhecida como entidade familiar.
Se é família, aplica-se à união estável os direitos de família e de sucessões. Simples assim. Então, um companheiro pode pedir alimentos ao outro, um companheiro herda o patrimônio do outro se o outro morrer, de acordo com a ordem de vocação hereditária, o companheiro tem dever de fidelidade, monogamia, existirá a comunhão parcial de bens, porque, diz a lei, é reconhecida como entidade familiar. Portanto, perceba a diferença gritante entre união estável, que é o que a gente está estudando, que é família, e concubinato, que é sociedade de fato, que não é família. O concubinato está lá no 1727 do Código Civil Brasileiro, não é reconhecido como entidade familiar. Não é reconhecido. Concubinato é sociedade de fato, nos termos da súmula 380 do STF. Se não é família, não há direitos de família entre os concubinos. Um concubino não vai pedir alimento ao outro. Se um concubino morrer, o outro não herda. Fique atento a isso, tá? Voltando para o tema da união estável, lembre-se que os impedimentos do casamento, em regra, se aplicam à união estável. Faz sentido para você? Trocando em miúdos, eu não posso constituir união estável com a minha mãe. Há um impedimento matrimonial que se aplica à união estável. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521. O Código Civil é muito claro, vai dizer, a união estável não se constituirá. Agora, pessoas casadas, separadas de fato, podem constituir união estável, tudo bem. Fora daí, dessa circunstância, os impedimentos matrimoniais aplicam-se à união estável para impedir a configuração dela. Para impedir a configuração dela, tá? Outro detalhe importante para você lembrar é que na união estável vigora o regime da comunhão parcial de bens. Os companheiros se submetem, em regra, à comunhão parcial. Tá? A legislação brasileira vai dizer, salvo contrato escrito, e eu digo mais, e eu complemento, salvo contrato escrito ou situações de separação obrigatória. Porque aqui você não tem escolha. E o STF aplica o 1641 do Código Civil à união estável. O STJ, perdão, aplica o 1641 à união estável. O STJ diz que uniões estáveis constituídas com alguém que tenha mais de 70 anos submete-se ao regime da separação obrigatória. Então, perceba, em regra, o regime de bem da união estável é comunhão parcial. Em regra, se os companheiros não elegerem por contrato escrito outro regime de bens, ou se o caso não for de separação obrigatória, vai incidir automaticamente o regime legal da comunhão parcial entre os companheiros, tal qual ocorre com os cônjuges, ok? Como o Código Civil prevê, é possível, se os companheiros não quiserem o regime da comunhão parcial, que eles celebrem um contrato escrito, que eles formulem um contrato de convivência. E, nesse caso, haverá um outro regime de bens, se eles assim optarem, tá? Curioso também lembrá-los que é possível converter a união estável em matrimônio. A união estável pode ser convertida em casamento. Para tanto, exige o quê? Requerimento judicial de ambos os cônjuges. Requerimento judicial dos dois companheiros, perdão, que agora vão virar cônjuges, né? Então, olha o 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz de direito. Mediante pedido dos companheiros ao juiz de direito, tá? Então, é uma ação judicial que, ao transitar em julgado, vai
é converter essa união estável em casamento, certo? Muito bem. Lembre-se que não é possível duas ou mais uniões estáveis ao mesmo tempo. Você já deve ter escutado falar em poligamia, você já deve ter escutado falar em poliamorismo ou até na expressão uniões estáveis simultâneas. Contudo, para a sua banca, para o STF, para concursos públicos, você tem que recordar que não é juridicamente possível duas ou mais uniões estáveis ao mesmo tempo, assim como não é juridicamente possível dois ou mais casamentos ao mesmo tempo. O princípio da monogamia, ele vai ser defendido pela sua banca, pelo STF, pela doutrina e pela jurisprudência majoritárias, de modo que a segunda relação que veio depois constituída será uma relação de concubinato, se não houver separação de fato na primeira. Então, a primeira será a entidade familiar e a segunda será concubinato. Fique atento a isso, tá? Mas vamos agora nos perguntar sobre como a nossa banca pergunta essas questões. E na hora da prova? Como é que fica isso, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 38, né? Aquecer aí um pouquinho os nossos estudos. Vamos para a questão de número 38, que vai dizer o seguinte. A sociedade conjugal termina, né? A sociedade conjugal termina. Letra A, pelo divórcio, que só pode ser concedido desde que haja prévia partilha de bens. Isso você sabe que é falso. Nós já estudamos isso, né? 1581 do Código Civil. Lembra? O artigo 1581, a legislação brasileira admite divórcio sem que haja prévia partilha de bens. E essa matéria também está sumulada. Nós temos a súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, a letra A está falsa. A letra A está falsa. Confere? Vamos adiante. Letra B de bola. Pela separação judicial, que pode ou não pôr termo aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca e ao regime de bens. Falso. A separação, ela põe termo, tá? Então, dizer que a separação não põe termo é errado. Com a separação judicial, nos termos do artigo 1576, se extingue os deveres de coabitação, fidelidade e regime de bens. Então, esse não colocado aqui torna falsa a letra B, assim como esse só colocado ali torna falsa a letra A. Questão da VUNESP 2019, hein? Prefeitura de São José do Rio Preto. Vamos avante. Pela morte de um dos cônjuges ou tentativa de morte. Tentativa de morte não extingue a sociedade conjugal. Morte extingue. Tentativa de morte não extingue. Então, é falsa a letra C, e o fundamento é o artigo 1571, que fala da extinção da sociedade conjugal, inciso 1º, primeira parte, tá? Dá uma olhadinha depois. É isso que vai tornar a letra C de casa falsa. Letra D, pela nulidade ou anulação do casamento. Isso é verdade. A nulidade ou anulação do casamento fazem com que a sociedade conjugal termine. E quem vai dizer isso é, mais uma vez, o artigo 1571 do Código Civil Brasileiro, inciso 2, tá? Inciso 2. Letra E, pelo abandono voluntário do lar conjugal durante ano contínuo. Não. O abandono voluntário não extingue.
O que extingue são as hipóteses taxativamente previstas no 1571. Morte, invalidade, separação e divórcio. Então, essas são as situações. O gabarito é a letra D de dado, que é a assertiva mais limpa, mais clara, mais tranquila que você tem, que você encontra, tá? Bom, vamos avançar agora para a questão de número 39. A questão de número 39, que aparece aí na VUNESP 2019 também, ela vai tratar da seguinte situação. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao entendimento legal e simulado sobre o bem de família. Legal e simulado, hein? Entendimento dos tribunais. Letra A. O conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras. Tudo bem até aqui. Até aqui é a súmula 364 do STJ. Tudo bem. Até aqui está correto. Mas não abrange o imóvel pertencente às pessoas separadas e viúvas. Isso é falso. O fundamento jurídico é a súmula 364 do STJ, como eu já lhe disse, que vai afirmar que também envolve essas pessoas, tá? B de bola. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que seja locado a terceiros. Perfeito. Letra A, vírgula. Ainda que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Não é ainda. Não é ainda. É desde que. Desde que. Percebeu o erro dessa questão? Sim ou não? Então perceba, quando o legislador diz assim que é impenhorável o único imóvel, até aí está certo, né? De fato é impenhorável o único imóvel. Agora, quando o legislador diz ainda que esse legislador, ele vai, esse avaliador, perdão, ele vai de encontro à súmula 486 do STJ. Porque o STJ não diz ainda que, o STJ diz desde que. Condiciona a essa situação jurídica. Então, na letra A, súmula 364. Na letra B, súmula 486, tá? Letra C. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. E aí? O que é que você acha? Isso é verdade ou isso é falso? Olha só, isso é verdade, tá? Mais uma vez, estamos em uma súmula. Súmula 449 do STJ. Súmula 449 do STJ. Vamos adiante. Não é válida a penhora do bem de família pertencente ao fiador do contrato de locação. Falso. É válida. Falso. Roberto, qual é o gabarito da letra D? É a súmula também 549 do Superior Tribunal de Justiça. E de escola. São impenhoráveis os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. Falso. Lei 8009/90, artigo 2º, artigo 1º e 2º, né? Então, você teve aí uma questão que foi linda, foi maravilhosa, porque ela exigia do candidato compreender várias súmulas, entender a jurisprudência. E olha quantas súmulas existem nos tribunais superiores sobre o tema do bem de família, né?
Quero destacar a súmula 449, que foi o gabarito, vaga de garagem. O que diz o STJ? O STJ vai afirmar que existem dois tipos de vaga de garagem. A vaga de garagem com matrícula própria, que é aquela que é destacada, separada, que é uma unidade autônoma e distinta da residência, da moradia, e por isso é penhorável, porque ela tem uma matrícula própria. E a vaga de garagem sem matrícula própria. A vaga de garagem sem matrícula própria, ela é parte integrante do imóvel residencial. Ela integra a área do imóvel como um longa-manos, como uma extensão. E por isso ela, vaga de garagem sem matrícula própria, ela é impenhorável. Percebeu o critério utilizado pelo STJ? Se tem matrícula própria, penhore-se. Se não tem matrícula própria, não se poderia penhorar. O gabarito, então, é a letra C de casa. E a gente avança para a questão de número 40, né? VUNESP 2019, TJ Rio Grande do Sul agora, né? E aí a gente vai para uma prova que envolve titular de serviço de notas e registros do TJ do Rio Grande, né? Vamos lá para a letra A. Sobre a união estável, pode-se afirmar corretamente que, letra A, a existência de casamento válido obsta ao reconhecimento da união estável, mesmo havendo separação de fato entre os casados. Falso. Você não conhece nenhuma pessoa que ainda é formalmente casada e vive em união estável? Existem pessoas assim. Isso é falso. O fundamento é o artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro. Recorde-se. Os impedimentos matrimoniais se aplicam à união estável, à exceção do impedimento matrimonial da separação de fato. Ou seja, pessoas casadas podem contrair união estável? Depende. Se elas estão casadas, porém não estão separadas de fato, elas não podem. Seria uma infidelidade, seria um concubinato. Agora, se elas estão casadas, porém estão separadas de fato, a separação de fato em um casamento permite a configuração da união estável. Como a letra A diz que não permite, é falsa a letra A por essa circunstância. B de bola. Na união estável de pessoa maior de 70 anos, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens, sendo possível a partilha dos bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovados o esforço comum. Caramba, essa questão ela é verdadeira e ela é nada mais, nada menos do que uma aplicação do artigo 1641 do Código Civil, acrescido da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, do STF. É verdade. Pessoas com mais de 70 anos, eu lhe disse aqui isso já, se submetem ao regime da separação obrigatória, mesmo em união estável. Também se submetem à separação obrigatória. Mas, se houver esforço comum dessas pessoas na compra de um bem, haverá um condomínio, haverá uma partilha, será possível uma partilha apenas sobre esse bem. Súmula 377, Supremo Tribunal Federal. Se liga nela, tá? Letra C de casa. São comunicáveis os bens particulares adquiridos anteriormente à união estável ou ao casamento na comunhão parcial? Falso. Bem particular, ele é incomunicável. Artigo 1658 e 1659 do Código Civil, que trata do regime da comunhão parcial de bens, tá? Avante, vamos para a letra D de dado, e a letra D de dado vai dizer que a coabitação é elemento indispensável à caracterização da união estável. Isso é falso também. Você tem uma súmula no Supremo, súmula 380 do Supremo Tribunal Federal. Perdão, 382. E essa súmula, 382, vai dizer que não é imprescindível, é prescindível. Então, a coabitação não é elemento indispensável, é elemento dispensável. Letra E. É possível o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, mesmo entre pessoas casadas. Isso é falso.
o fundamento jurídico é a monogamia. Lembre que há uma opção ocidental pela monogamia, de modo que essa é uma questão falsa também. Vamos para 41 na sua tela. Pode-se corretamente afirmar que, sobre o bem de família, vamos agora falar um pouco mais sobre o tema do bem de família na questão 41. O fato de o terreno encontrar-se desocupado ou não edificado são circunstâncias que sempre obstam a qualificação do imóvel como bem de família. Isso é falso, não há na lei, não há em nenhuma legislação esse tipo de situação. Não há na lei. A letra A é falsa por isso, tá? 42. A impenhorabilidade do bem de família abrange o imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda. Falso, porque o imóvel tem que ser quitado. E se é uma promessa, ele ainda não foi quitado, tá? Artigo 1º e 2º da Lei 8.009/90. C de casa. A impenhorabilidade do bem de família é matéria indisponível. Está dizendo que é disponível, é falsa. Fundamento jurídico, teoria do mínimo existencial. Confere? Teoria do patrimônio mínimo existencial. Então, não é verdade dizer isso. Não é verdade dizer isso, tá? D de dado, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para subsistência ou a moradia de sua família. Ponto e vírgula. A vaga de garagem que possui matrícula própria constitui bem de família. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família, então é falso. Perceba que na letra D, a primeira parte da letra D é verdadeira, súmula 586 a gente já viu, a segunda parte ela é falsa, súmula 449, a gente já viu em questões anteriores, né? Então o gabarito é necessariamente a letra E. Impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar ou ato ilícito. Entretanto, é oponível às execuções de sentenças cíveis decorrentes de atos ilícitos, salvo se decorrente de ilícito previamente reconhecido na esfera penal. Artigo 3º, que foi o dever de casa, lembra? Da Lei 8.009/90. Então, você fechou aí a questão 41. Ainda dá tempo, vamos rapidamente para a questão 42. A idade núbil é, em regra, 14 anos. Falso, a idade núbil é 16 anos. Confere? Artigo 1517 do Código Civil. B de bola. O requerimento de habilitação para o casamento pode ser realizado por procurador. Verdade, a gente viu isso nas formalidades preliminares ao casamento, né? Então, a gente viu lá os artigos 1522 e seguintes do Código. Quando a solenidade da celebração do casamento for realizada na sede do cartório, dispensa-se a presença das testemunhas. Falso. Só se dispensa a presença de testemunha no casamento in extremis. Só. Em todas as demais hipóteses, você precisa de testemunhas. Nesse caso, inclusive, 2 ou 4. Se for no cartório, 2. Se for fora do cartório, 4. D de dado. A eficácia da habilitação para o casamento é de, a gente já viu, hein? 90 dias e não 180 dias. É de escola, não podem casar os colaterais de 4º grau. Falso, colaterais de 4º grau são primos. Primos podem casar entre si. Artigo 1521 do Código Civil Brasileiro. E com isso a gente fez aí uma bateria boa de temas, esgotamos aqui o tema do direito de família, tá? No próximo bloco a gente entra com o direito das sucessões. É rapidinho, eu volto já.